Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Puxa vida, a semana voou, o carnaval foi embora e agora nós começamos as atividades, né? Voltamos ao curso normal da história, né? É assim se fala. Glória a Deus. Muito bem, eu sou o pastor Ronaldo, sou coordenador do Centro de Excelência Missionária, né? Tá aqui embaixo, o menino vai colocar para mim aí. Você que quer me seguir no Instagram, Centro de Excelência Missionária, Facebook, Milho, coloca para nós aí, queridão. E também o meu canal aqui no YouTube, tá? Eu vim caminhando com você nesse mês de fevereiro, falando sobre o princípio da autoridade na Bíblia. E hoje é o último episódio, né? Nessa quinta-feira, o último episódio. Puxa vida, repercutiu muito, boa parte aí da turma, né, que assistiu os 3 primeiros episódios, está disponível lá no Instagram, o link para você ter acesso aqui no YouTube. Quero agradecer a todos que comentaram, que elogiaram, que estão usando esse material também para desenvolver aí nas igrejas. Puxa vida, eu fico muito feliz. Né? Pega a minha lenha, põe teu fogo e vamos, né, colocar fogo aí na seara dos filisteus. O assunto da autoridade é um assunto amplo, né? Tem muito assunto, né? Eu desenvolvo isso nos seminários das 7 heranças de Deus, também nas escolas do SEM, o SEM 1 que fala sobre Josué, SEM 2 que fala sobre Neemias, a reconstrução, o TDL, que são as técnicas de libertação, que são as escolas, né, mestras aí do SEM, formação de conselheiros e intercessores e libertadores. Puxa vida, esse assunto da autoridade é amplo. Mas no caminho, no caminho aí no capítulo 1 eu falei sobre o processo da autoridade lá do Éden, né, do homem, Adão, né? Depois no segundo eu desenvolvi esse conceito de autoridade, né, nas vertentes do homem, né, levar esse processo de autoridade. No episódio 3 que você vai encontrar aqui também na sequência do YouTube, eu desenvolvi o processo ministerial, né? Você ter uma igreja desenvolver esse ponto de autoridade. E como prometido, hoje, esse último episódio, eu vou desenvolver todo o caminho percorrido por Satanás e Cristo, né? Essa desenvoltura, essa guerra de autoridades que foi desenrolada lá no Éden, mas que foi consumada na cruz. E como base dessa minha fala para vocês, eu vou usar João capítulo 19, verso 30, o Evangelho de João capítulo 19, verso 30, se você quiser pegar aí a sua Bíblia e dar uma lida, tá? O Emílio vai estar colocando aqui para você, João 19, 30, que você vai ler assim, né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Uau! Nós vamos entender um pouco nesse quarto episódio sobre esse processo dessa fala de Cristo. Está consumado. Para eu poder desenvolver isso, para você poder compreender, eu vou fazer uma caminhada histórica teológica, lógico, fazendo algumas aplicações em uma linguagem mais simples, né? A beleza do simples encanta. E nós vamos desenvolver essa fala. E onde tudo isso começou? Veja bem, para você que já é cristão ou que você ainda não é, ou você acompanha, né, as leituras bíblicas aí, você que gosta de desenvolver tanto o meu material como de muitos tantos outros pastores que estão aí na mídia e nas redes sociais, todos sabem, é de conhecimento que Deus fez o Éden, a gente trabalhou isso e colocou o homem ali como autoridade, domine sobre os céus, a terra e tudo que se move nas águas, né? O peso de alcance de Adão, domínio. Eu também desenvolvi esse pensamento, gosto muito dessa temática do Éden, estudando o Gênesis capítulo 1 e 2, tem tanta coisa rica ali, tem tanto princípio poderoso. Mas ali você vai ver aquele diálogo do capítulo 3 de Gênesis, onde a serpente, né, muito fala assim que a cobra embora a serpente tenha essa temática, essa alusão de Satanás, que também o é, mas a cobra, né, a serpente foi criada por Deus, então a serpente não tem nada de errado com ela, né, a não ser que ela deixou-se ser usada. E ali se pinta, se desenha, se estabelece a dinâmica da construção do pecado, ou seja, a sagacidade para atingir
a sagacidade para ir no ponto mais frágil, que foi Eva, a sagacidade da serpente, no ponto mais frágil, que foi Eva, para atingir o cabeça, para tirar a autoridade do cabeça, que foi Adão. Então essa é a dinâmica do pecado. Então a sagacidade no ponto mais frágil para atingir o cabeça, a autoridade. A cabeça fala de governo, de autoridade. Então ali houve, no capítulo 3 de Gênesis, uma negociação. Então Satanás lá no céu foi expulso, quando ele requereu, aí eu falo com os cinco reivindicações, você vai ler essas 5 reivindicações em Isaías. Tá? Em Isaías você vai ler essas 5 reivindicações de Satanás que o fez, de certa forma, né? Ser expulso do céu. Jesus falou, eu vi Satanás cair como um relâmpago, como um raio. Você vai ver essas 5 reivindicações de Satanás em Isaías 14, uma alusão, 13, 14, que diz assim, essas 5 reivindicações de Satanás. Então, em Ezequiel 28, você vai ver a dinâmica, né, da pessoa de Satanás. Quando eu puder, oportunidade, eu vou descrever isso aqui para vocês, é espetacular. Né, toda aquela dinâmica que Deus estabeleceu sobre Lúcifer, né, foi ele que criou. E aqui em Isaías 14, 13 e 14, perdão, Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, diz assim, tu dizias no teu coração, essas foram as 5 reivindicações de Lúcifer lá do céu diante do trono. Ele estava lá, ele tinha essa autoridade sobre os louvores, ele era um querubim ungido, consagrado para o ministério. Então ele diz assim, tu dizias no seu coração, são as 5 reivindicações. A primeira, eu subirei ao céu, acima das estrelas. Segunda reivindicação, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, ele faz a terceira reivindicação, eu me assentarei. E nas extremidades do norte, a quarta reivindicação, eu subirei acima das mais altas nuvens, e a quinta reivindicação, eu serei semelhante ao Altíssimo. Uau! Quando Deus olhou aquilo, né, imagina a dinâmica do céu em cima disso, os anjos calaram, todos ficaram ouvindo, e Satanás, né, no caso ele ainda não era Satanás, era Lúcifer, ele chega diante de Deus e fala, eu quero essas 5 situações, e Deus diz, não, você vai descer, e ele desce, Satanás desce. E aí a gente entende diversas interpretações a respeito dessa queda. Jesus assim o disse, me fala a memória, em Lucas 19, ou 10, 19, ou 19, 10, diz que ele viu, né, vi Satanás cair como um relâmpago dos céus. Jesus estava lá. Então ele desce. E lá no compêndio do Éden, vocês vão observar toda a dinâmica do Éden, né? A viração do dia, Deus ali com Adão e tudo mais. E no capítulo 3, eu costumo dizer que a casa lá de Deus, né, durou a felicidade só 2 capítulos, que no terceiro já começou a confusão. E no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver a negociação que Satanás o fez com Eva. E ali há uma negociação de autoridade. Quem dominava lá era Adão. Adão tinha essa autoridade. E ali houve essa negociação. E aí vocês conhecem a história. Entenda que a autoridade do sistema mundano, a autoridade da terra, a autoridade foi negociada. Ela não foi pega à força. Na negociação do Éden, você vai perceber que Satanás negociou. Ele argumentou. E ali foi feito todo esse processo. Quando Deus chega na viração do dia, você vai perceber nas entrelinhas que Deus não gritou, Satanás, devolve agora, sai daqui, volta para o inferno. Você não vê nenhum versículo, nenhuma sombra dessas conjecturas na pessoa de Deus quando ele estabelece ali o primeiro julgamento da história, dentro da casa de Deus, dentro do Éden. Então não é novidade você, a igreja, dentro da igreja não pode ter demônio, demônio não entra na igreja. Engano seu. Toda essa conversa foi feita dentro da casa de Deus, dentro do Éden, dentro do paraíso, dentro do jardim. E ali houve essa negociação. E por que Deus não enfatizou a sua autoridade soberana sobre Satanás, dizendo, devolve, sai daqui, vai expulso? Não. Não fez porque foi feito de uma maneira legal. Não foi golpe.
Você pode argumentar, mas pastor, ele usou de palavras dissuadivas. Ele até pode ter usado, mas quem tinha a palavra verdadeira era Adão e Eva. E mesmo assim, a Bíblia disse que ela olhou, cobiçou e decidiu. Puxa vida, a queda moral, ou melhor, a falta de autoridade na vida de uma pessoa não vem pela força e pela queda moral, a distorção do caráter. Então Deus condenou cada uma das instâncias, Adão ao mundo, a mulher a Adão, a cobra a se rastejar, e a Satanás, Deus disse, olha, vai vir um que vai esmagar sua cabeça, a cabeça fala de governo. Mas você não vê nenhuma alusão de Deus pedindo para que Satanás devolvesse a autoridade a Adão. Mas Deus tinha um plano. Então, durante toda a narrativa bíblica, você vai ver nos livros do Antigo Testamento que todos os processos dos profetas, dos reis, todos os conceitos, Deus está agindo em toda a história. Moisés, em Deuteronômio, ele diz, vai vir um profeta maior do que eu, que vai arrumar toda essa bagunça. E durante toda a narrativa bíblica você vai desenvolver, vai perceber que as poucas narrativas ou as poucas alusão a demônios vinham da parte de Deus. O espírito enviado da parte de Deus, o espírito maligno, o espírito de mentira. Você vai ver todos esses processos do Antigo Testamento vindo da parte de Deus. Mas Satanás então tinha a autoridade que foi negociada na casa de Deus de uma maneira legal, cedida por Adão a esses valores. Uau! Quando eu começo a pensar assim, eu fico imaginando o plano perfeito de redenção que Romanos capítulo 8 descreve. Paulo, no capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, verso 32, ele descreve todo o plano original de Deus para a redenção humana. E Paulo fica tão extasiado com isso, queridos, que você vai ver a música que ele canta a partir do verso 36, 33 do capítulo 11 de Romanos, né? Diz, profundezas do conhecimento de Deus, quem pode dar conselho a ele? E ele canta, ele louva, porque ele diz assim no verso 32 de Romanos 11, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para os aparar com todos de misericórdia. Quando Paulo descreve o plano de salvação da sua carta extraordinária, doutrinária de Romanos, ele descreve isso, ele começa a pensar, ele faz toda essa junção lá do Éden até a cruz. Então no Antigo Testamento você vai ver todo aquele desenrolar. Chegando então nos profetas, um dos profetas que mais teve a visão de Cristo, né, as profecias de Cristo foi Isaías 9 verso 6, e maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emanuel, ele viu os céus abertos, ele viu a trindade nos céus abertos, né? Santo, 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 3 vezes, santo a Deus, santo ao Espírito, santo a Jesus, ele contemplou toda a visão dos céus, ele ouve o coração de Deus, Isaías ouve o coração de Deus, a partir do verso capítulo 40 de Isaías até 45, você vai ver o desabafo de Deus sobre todo aquele processo. Os profetas vêm descrevendo que haveria um de vir, Joel fala que haverá derramamento do Espírito, Ezequiel contempla a glória da segunda casa sendo cheia, né? Jeremias chora pela redenção e ele traz em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança é Cristo. Paulo fala isso, esperança, Cristo em vós, a esperança da glória, em Colossenses 1,13. Puxa vida, que extraordinário. Quando você começa a desenvolver Deus planejando todo o processo. Paulo escreveu em Gálatas 4, verso 4, dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviaria um nascido de mulher, e veio na plenitude dos tempos, foi Cristo, quando a terra estava em paz, dominado por Roma. Então todos os profetas chegaram e apontaram para esse conceito, e Satanás sabia disso, sabia que o tempo dele estava acabando. Então em Malaquias capítulo 4 verso 6, encerra-se o Antigo Testamento dizendo, vai vir um no poder de Elias, que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha filho a terra com maldição. Todo o sistema da terra, todo aquele domínio que estava na mão de Adão, que foi negociado lá no Éden, agora estava sob domínio de Satanás. Então,
Nós começamos as narrativas bíblicas dos evangelhos, principalmente Lucas. Eu sou apaixonado pelo evangelho de Lucas, que ele coloca pormenores a respeito da vida do Messias. E Satanás sabia disso. Tanto é que ele, na loucura de Herodes, ele pratica um infanticídio. Toda vez, querido, que houve a notícia de um Salvador no mundo, o mundo se levantou contra. Lembra de Moisés? Quando descobriram que haveria um Salvador, um libertador, o faraó mandou matar todas as crianças. Agora, de novo, vem a notícia e Herodes manda matar todas as crianças. Então, José foge para o Egito, fica 2 anos no Egito, volta do Egito. Quando ele recebe a notícia, aqueles que queriam matar a criança já morreram. Então ali começa o plano perfeito de redenção, principalmente do conceito de autoridade. E durante todos os processos de infância, as leis que Jesus seguiu, todos os conceitos, Satanás acompanhando de perto tudo aquilo, ao ponto de que em Lucas 4 e Mateus 4, Satanás teve um encontro com Cristo. Ele tentou matar Cristo já desde a barriga, querendo o conceito da orfandade, do abandono. Mateus escreve que quando José soube que Maria estava grávida, ele queria abandoná-la. Já imaginou uma moça abandonada grávida? Seria uma presa fácil. Deus interviu na história. Então todo o processo de redenção se estabeleceu. Uau! Eu me apaixono quando eu vejo essas coisas. E diante disso, Jesus é batizado. Ele cumpre todos os princípios de lei, todos. Ele aos 12, ele é apresentado no templo, ele é o Ben At Mitzvot, o filho do mandamento, ensinando os doutores. Nós temos a história de Jesus na concepção, na gestação durante os 6 meses, quando Maria vai visitar Isabel. Depois do seu nascimento, lá na manjedoura. Depois ele desaparece, aparece com 2 aninhos quando ele volta do Egito. Depois ele aparece com 12 anos lá no templo. E depois ele aparece com 30 anos sendo batizado por João Batista. E quando João Batista o vê, João Batista já sabia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás durante todo esse período tentou literalmente atrasar, bagunçar. Tem muita gente que pensa que Satanás queria levar Jesus para a cruz. Conversa, isso é um erro teológico. Satanás não queria que ele fosse. Porém, Jesus tinha autoridade de fato por ser filho de Deus, mas ele precisava de autoridade de direito. O povo precisava o reconhecer, ele precisava cumprir todos os princípios de lei. Satanás, então, quando Jesus é batizado, a voz vem do céu: eis meu filho amado. E a Bíblia diz em Lucas 4 e Mateus 4 que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Lembre-se, pastores, líderes que estão me ouvindo, fique tranquilo. Os grandes ministérios nasceram nos piores momentos de dificuldade. Os desertos são a escola de Deus para nos ensinar a ser moldado o nosso coração quando nós chegamos no ápice do nosso chamado. Não seja como Noé, que se embriagou com o resultado do seu ministério. Lembra? Ele desce da arca, planta uma vinha e ele então se embebeda com o resultado da vinha. Uau! Isso fala de a minha reputação falar mais alto. Muitos líderes estão perdendo autoridade porque se embriagam com o resultado dos seus ministérios e acabam amaldiçoando. E repare o conceito de autoridade, como ele é válido. Pode reparar que todas as nações da terra, têm problema com o alcoolismo. Por quê, pastor? Porque aquele que começou o plano, continuou o plano de povoamento da terra, de certa forma, foi uma pessoa bêbada, se embebedou. Então agora Jesus, impelido pelo Espírito, fica à mercê de Satanás durante 40 dias no deserto. E nesse contexto, sempre vai se estabelecer autoridade por autoridade, lei por lei. Então, essa negociação da autoridade na mão de Satanás foi feita lá na casa de Deus, lá dentro. E Deus permitiu, Deus viu tudo aquilo, porque cabe ao homem dizer não para o pecado. Ele falou para Caim: o pecado está à porta, Caim, domine. Então, naquele processo, a lei se estabelece do conceito de autoridade. Já imaginou se Jesus, recebendo o poder do Espírito, ele desce lá do inferno e arranca tudo? Sai daqui, Satanás, porque agora eu sou Jesus, o Filho de Deus. Isso seria errado. Deus não pode negar a si mesmo. Então, nesse processo que Jesus vai até o deserto, fica à mercê
de Satanás durante 40 dias. Nós não sabemos o que aconteceu, temos alguns registros, né? Mateus registrou isso, Lucas também, alguns pontos. Falamos ali de 3 partes de diálogo de Satanás, mas Jesus ficou à mercê na casa de Satanás 40 dias. Nesse contexto, o deserto é a casa de Satanás. Durante 40 dias ele ficou sujeito a Satanás, a todo tipo de tentação. A Bíblia diz que ele sentiu fome, não sede, então água ele tinha. Ele ficou à mercê de todos os pensamentos, de todas as maneiras, ele ficou à mercê de todos os argumentos de Satanás. Mas o que estava em jogo ali? A autoridade. E aí, durante esse período, Jesus não se dobra, não se rende, não nega a sua identidade, não nega o seu propósito, não nega o seu destino. E então, depois que isso acontece, a Bíblia diz que os anjos veio e o serviram. E diante disso agora, Deus estabelece sobre Jesus essa autoridade de direito. Agora sim, começa o ministério público de Cristo. Pode reparar, biblicamente, que você vai ver que todos os processos de expulsão de demônios acontecem logo após que ele sai do deserto. E todas as instâncias de autoridade espiritual, governo, saúde, família e até o inferno, até os demônios, começam agora a reconhecer que Jesus tinha autoridade. Quando ele vai para o Gadareno, que tenho contigo, Jesus, o Cristo. Você vai ver essa história. Os demônios o reconhecem, os demônios fogem, os demônios se dobram. Você vai ver esse processo lá em Atos, quando os demônios gritam, né? Eu conheço, eu sei quem é Jesus. Puxa vida. Mas Jesus então caminha todo esse processo, ele precisava certificar essa autoridade e esmagar a cabeça de Satanás. Então agora ele tinha essa autoridade de fato e de direito. Então Satanás, sabendo disso, eu assim imagino, já começava a coçar a cabeça. Puxa vida, ele vai pisar minha cabeça. Eu tenho que impedir de ele ir para a cruz. Porque se ele errar, se ele pecar, se ele tiver qualquer mancha, eu consigo anular essa autoridade dele. E assim foi feito. Durante os relatos bíblicos, você vai ver que ele entrou no coração de Judas, ele falou através da boca de Pedro, ele desenvolveu valores, ele quis atrapalhar, usou o sistema, usou as autoridades, usou os fariseus, e tudo para tirá-lo do seu propósito. Mas ele não fez. E então nós chegamos no ápice da nossa conversa, em João 19, aonde ele grita dizendo, está consumado. Só que ele fez isso passando por todos os processos de redenção. Ele devolveu a autoridade em todos os âmbitos. Ele desenvolveu esse conceito na política, na sociedade, nas finanças, na saúde, nas trevas, nos céus, no inferno, no homem, na mulher, na criança, no infortunado. Ele curou, ele restaurou, ele devolveu, ele trouxe a luz, ele trouxe vida, ele ressuscitou Lázaro. Tudo isso debaixo do conceito que ele resgatou essa autoridade. E quando ele subiu lá na cruz, em João 19:30, ele diz, acabou, está consumado. Nada mais pode ser feito além do que eu fiz. Eu tenho toda a autoridade. Você vai ver isso em Mateus 28:18. Uau! Ele esmaga a cabeça da serpente, como foi dito lá no Éden. Ele ascende ao céu, senta à destra do trono. E ele é, sim, aquele que reina sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Ele tem toda a autoridade. Então aquele caminho do Éden, da sagacidade, do ponto mais frágil, para atingir o cabeça, para tirar a autoridade, Jesus fez o caminho inverso. Ele trouxe o conceito da humildade, estabeleceu a santidade para desenvolver novamente a autoridade. E ele nos deu a você, deu a mim, deu à igreja. Como eu venho construindo esses conceitos de autoridade durante esses 4 fundamentos, Satanás perdeu toda a autoridade. Ele não tem mais nada, ele já está derrotado. Isso é uma verdade. E quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo está consumado nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem a chave do inferno e da morte, ele aniquilou o inferno, ele subjugou os demônios, ele nos deu vida, graça, sabedoria, poder, discernimento. E Paulo enfatiza isso, nos dizendo sim, né? Nele existimos, nos movemos, caminhamos, pensamos. Ele é o autor da vida.
Poderia dizer tantas outras coisas sobre a autoridade de Jesus, mas ele fez esse caminho inverso. Aquilo que Satanás veio destruindo, Jesus veio reconstruindo. Aquilo que Satanás veio deformando, Jesus veio constituindo novamente na forma original. Tudo que Satanás colocou de cabeça para baixo, Jesus colocou na posição original, de cabeça para cima, a posição, a cosmovisão correta. E o que falar de Estevão, vejo os céus abertos e o ancião de dias de pé. O que falar de João nas revelações, o que falar de Paulo nas suas pregações, o que falar de Pedro quando disse, vocês, esse a qual Deus, Jesus a qual Deus fez Senhor e Cristo. Uau! Isso é autoridade. E eu quero encerrar esse último episódio fazendo esse convite. Medite nisso. Você pai de família, pastor, líder, você que tem esse conceito sacerdotal de autoridade, medite nisso. Nós temos autoridade em Cristo. Eu amo essa parte de autoridade, porque no aconselhamento, na libertação, o que nós fazemos? Nada mais fazemos eco à voz de Cristo lá na cruz e está consumado. Você pode se resgatar sua família, você pode se resgatar suas finanças, sua saúde, sua dignidade, seu ministério. Pastor que está me ouvindo, a sua igreja pode sim se levantar novamente. Mas nós temos que devolver a autoridade da igreja. Devolver a autoridade ao altar e devolver a autoridade ao território. Que Deus nos abençoe. Fique aqui esse hino, pode usar à vontade. Emílio, obrigado por ter nos ajudado, toda a equipe. Coloca aqui, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Facebook, me acompanhe no YouTube. Clica lá, se inscreva, vem muita coisa boa por aí. E em breve vem aí o nosso, tá quase pronto, estamos no forno construindo o processo do documentário, A Libertação Você Conhece a Verdade. E também adquira aí o nosso livro, As 7 Heranças de Deus, que aqui no YouTube também tem algumas aulas. Um abraço para vocês e Deus te abençoe. Até a próxima.